Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo e também a importância de se tratar os transtornos mentais. Durante todo este mês, a comunidade da saúde mental trabalha esse tema visando diminuir os altos índices de suicídio. Eu trouxe aqui alguns fatores que têm estimulado cada vez mais o suicídio em nosso país. Desemprego em níveis recordes, volta do país ao mapa da fome, desmonte da educação e também da saúde pública. Esses são só alguns dos fatores que têm contribuído para um dado alarmante. A taxa de mortes por lesão autoprovocada, ou seja, suicídio, no Brasil subiu 35%. De 2011 a 2020, ou seja, na última década. Os dados são do DataSUS e apontam ainda que Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com maior taxa de suicídio, ficando atrás apenas de São Paulo. Bom, e para falar sobre esse assunto que é tão necessário a gente tratar, não só agora no mês de setembro, mas também durante todo o ano, eu recebo aqui a psicóloga Isabela Tomás, que presta atendimentos tanto aqui em Itaúna quanto também na região. Bom, Isabela, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E agora para falar sobre esse assunto que para muitos é considerado um tabu, mas é mais que necessário falar sobre isso diante desses dados alarmantes, né? Eu que agradeço, Henrique, pelo convite para estar aqui e falar desse tema que é tão relevante atualmente. Bom, e como que você vê esse dado que eu trouxe em relação a Minas Gerais ser o segundo estado do país que mais pessoas tiram a própria vida? Isso chama bastante atenção para o que vem acontecendo no estado, né? Sim, isso chama bastante atenção e reflete também a realidade alarmante que está. Nós estamos vivendo uma situação muito delicada de saúde mental, né? Você trouxe os dados, há um aumento muito grande, né, nos casos de suicídio e a gente pode aí aumentar exponencialmente pensando nas tentativas de suicídio, que também falam de uma situação grave de saúde mental, de transtornos mentais e de sofrimento. Então, eu penso que esses dados de Minas Gerais refletem a nossa realidade e a nossa saúde mental. O que a gente tem feito para poder cuidar da saúde mental? Lembrando que saúde mental não se refere somente à questão psicológica em si, mas refere-se também à questão social, econômica, à questão da relação da pessoa com os outros e com o mundo que ela está vivendo. Agora, Isabela, por que falar sobre o suicídio, sobre o autoextermínio, ainda é considerado um tabu? As pessoas têm muita dificuldade de falar sobre as questões emocionais. A gente vê que é muito mais fácil procurar ajuda quando é algum sintoma físico, biológico. Ainda há muita falta de informação sobre esse assunto. Então, as pessoas têm medo de abordar essas questões, até mesmo por não saberem como reagir. E aí, entra uma questão que é muito relevante. Já ficou comprovado que a educação, o diálogo, a gente conversar, se informar sobre a questão do suicídio, vai auxiliar, prevenir, ajudar com que pessoas que não tenham informações acessem essas informações e possam cuidar da saúde mental. Agora, a gente tem visto também, Isabela, em relação a esses índices que sobem a cada ano. Como eu falei, são 35% aí o índice de autoextermínio que subiu de 2011 a 2020. Se a gente for parar para pensar, isso são só 9 anos, né? Nem é uma década completa. Em 9 anos, 35% dos índices subiram bastante. Então, o que tem levado as pessoas, pelo que você tem visto aí no seu consultório, no dia a dia, nas suas análises clínicas, o que tem levado as pessoas a tirar a própria vida? Então, eu gostaria de deixar claro que o suicídio, ele é um fenômeno que é multifatorial. Não existe uma única causa, mas são vários fatores que podem ser levados em consideração ao pensar na questão do suicídio. Tem a questão da hereditariedade, tem a questão de transtorno mental, da pessoa já sofrer algum transtorno mental, tem a questão social que ela pode estar vivenciando. Então, a gente não pode considerar um único aspecto. É um fenômeno que é multifatorial, que tem várias situações envolvendo e que muitas vezes pode ser evitado.
Como pode ser evitado? Porque, por exemplo, muitas pessoas acham que, recentemente até teve um caso, né, onde eu moro, onde a pessoa, na região onde eu moro ali, onde um personal trainer tirou a própria vida e muita gente falava, nossa, ele estava ótimo ontem comigo e hoje tirou a própria vida. Então, como que é possível evitar? A pessoa, ela dá sinais disso? A pessoa dá sinais. E é preciso que a gente fique atento aos sinais. Assim, existem algumas frases que as pessoas costumam falar, por exemplo, eu queria dormir e não acordar mais. Eu estou muito cansado. Eu não aguento mais a situação. Então, a pessoa vai dando alguns sinais e é preciso a gente ter atenção para eles. E a gente vê, de acordo com as estatísticas, que 90% dos casos de suicídio podem ser evitados. E como que funciona essa prevenção? É preciso também um olhar muito atento de uma rede de apoio que está ali ao redor, né? Sim, essa rede de apoio pode ser composta pela família, pelos amigos, né? Às vezes você vê alguém que já está dando algum sinal, falar com a pessoa para procurar ajuda, procurar um suporte psicológico, psiquiátrico, quando for necessário. Agora, Isabela, a gente tem visto também que os transtornos mentais, eles têm participação direta, principalmente no autoextermínio. Daí a importância de falar sobre esse assunto. E quando a gente fala de transtornos mentais, tem toda uma gama aí que aborda isso, né? Sim, são vários fatores, né? Aí a gente pode considerar a depressão, né, como um fator principal, mas existem outros transtornos mentais também que são fatores de risco para o autoextermínio, como, por exemplo, transtornos de humor, bipolaridade, né, que é um tipo de transtorno de humor, o sofrimento mental decorrente do uso de álcool e outras drogas. Esses são alguns exemplos de situações de sofrimento mental que podem acarretar no suicídio. Agora, em relação aos transtornos mentais também, a gente tem visto que muitas pessoas têm falado sobre isso, só que também tem pessoas que têm vergonha ao serem diagnosticadas com isso. Então, como que você percebe essa questão dos diagnósticos? Hoje o diagnóstico, ele é subnotificado ou está começando agora as pessoas entenderem isso e procurarem ajuda? Eu acredito que a gente iniciou um caminho para as pessoas procurarem ajuda, mas ainda há muita resistência em falar disso, em fazer uso de medicação, em perceber que precisa de ajuda e procurar alguém. Agora, quando a gente fala de precisar de ajuda, tem que ter uma humildade nisso, né? Porque hoje muita gente não gosta de pedir ajuda ou se sente envergonhado. E que a gente tem que deixar claro para o nosso público, você que está nos assistindo, que quando a gente trata de saúde mental, a gente também está tratando ali de toda uma sociedade, de toda uma comunidade que está englobada naquilo ali, né? Porque muitas das vezes esse transtorno mental vem através de cobrança da sociedade, desse capitalismo desenfreado que a gente tem vivido, então tudo isso faz parte, né? Faz. E realmente a gente está vivendo um período em que a sociedade está muito focada nas mídias, nas redes sociais, em parecer que está tudo bem, e a gente percebe que em algumas situações não está. E está tudo bem pedir ajuda. Está tudo bem cuidar da saúde mental, é importante. Engraçado que muita gente dá tanto valor, por exemplo, aí a uma academia que tem que ir mesmo, né, cuidar da saúde física, ficar ali com um corpo bonito, por exemplo, te falei, né, recentemente, lá em Pará de Minas, onde eu moro, um personal trainer tirou a própria vida, então assim, tinha um corpo sarado e tudo mais, mas não cuidou do psicológico e acabou tirando a própria vida. Então, essa questão de valorizar mais o corpo, o físico, a aparência, do que propriamente o ser, aquela pessoa ali que está precisando de um acolhimento, de um cuidado. Então isso na nossa sociedade hoje está mais do que latente, né? Sim, e aí entra num aspecto que é muito relevante. Nós somos um todo, uma totalidade. Cuidar do corpo é muito importante, mas é preciso cuidar da mente, fazer atividades com as outras pessoas, cuidar de vários outros aspectos. Alimentação, tudo isso faz parte do nosso equilíbrio. E aí, se um fator estiver em desarmonia, a gente fica em desarmonia. Ok, Isabela, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais observações. Não sai daí, nosso programa volta daqui a pouco.
A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Mosquito esquisito, sai fora do meu quintal. Chega de dengue aqui, toma logo esse tchau. Tchau, tchau, dengue, tchau, 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 zika, tchau, 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 aedes, tchau. Pneu, garrafa e calha, sem água parada aqui. E até da chikungunya você vai se despedir. Para combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya, não dá para ficar parado. Faça a sua parte e dê tchau para o Aedes. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o Setembro Amarelo, essa campanha que incentiva a diminuir os casos de suicídio em nosso país e, claro, também no mundo. E agora a gente vai falar sobre transtornos mentais, principalmente sobre a depressão, que é considerada aí a doença do século. Bom, Isabela, a gente sabe que a depressão, ela está sempre ali acompanhando o ser humano, mas nessa era nossa, né, nesse século XXI, a gente nunca se falou tanto de depressão quanto agora, nunca se sofreu tanto transtornos mentais quanto agora. Então comenta pra gente hoje como que você vê essa depressão e por que ela é considerada a doença do século. A depressão, ela é um quadro, né, de sofrimento mental que afeta principalmente o estado de humor, gerando um sentimento de tristeza muito intenso. E aí eu percebo que ela se tornou, né, o mal do século, é falado nesse sentido, pela alta incidência. Os índices de depressão são índices muito altos. E além disso, existe também a questão de que é um quadro de doença que tem crescido
e tem incapacitado mais as pessoas, tem afetado as pessoas no mercado de trabalho, nas relações. Então, é o mal do século porque tem impactado a vida das pessoas e a relação delas com o mundo. Agora, o que tem promovido esse aumento na depressão? São ali as frustrações, é a falta ali de expectativas, a ansiedade também, que hoje, né, o Brasil lidera o ranking mundial de pessoas ansiosas. Então, o que tem promovido esse aumento na depressão? Eu não vejo que o aumento da depressão é causado por um fator somente. Pode ser várias questões. Pode ser essa questão dessa cobrança da sociedade que a gente tem vivido, pode ser questão da nossa época, da necessidade de ter um desempenho ali além da média, de produção elevada. Pode ser questão hereditária, de já ter um quadro de sofrimento mental, decorrente de algum outro tipo de sofrimento, porque a depressão pode vir como uma comorbidade. Então, Henrique, são várias questões que giram em torno dessa questão da depressão. Não é somente um fator, são vários fatores. Podem ser fatores biológicos, a pessoa ter passado por um período de estresse muito grande naquele momento, pode ser efeito de uma perda muito significativa na vida. Agora, quando você fala de efeitos biológicos, tipo de uma geração passando para outra, isso realmente pode acontecer? Por exemplo, se meus pais tiveram depressão ou eles têm uma tendência a serem depressivos, eu também posso trazer isso comigo no biológico, no DNA, por exemplo? Pode sim. É uma possibilidade de acontecer. Agora, quando acontece isso, como que deve ser o procedimento, Porque às vezes as pessoas podem estar confundindo assim, eu estou com uma certa tristeza e tal, mas será que isso é depressão? Será que não é? Quais são os primeiros sintomas da depressão? Eu acho importante a gente diferenciar, a tristeza da depressão. A tristeza, assim como a alegria, a ansiedade, a raiva, é um sentimento que a gente tem ao longo da vida, Porque a gente não vive de maneira unilateral, unidimensional. A gente tem momentos alegres, momentos tristes, isso é normal, está dentro da normalidade. Só que é uma coisa passageira. O que a gente percebe no quadro depressivo? Que essa tristeza, ela acontece e ela permanece durante um período significativo na vida da pessoa. E essa tristeza, ela afeta diretamente tudo que a gente faz. Então, às vezes a gente tinha interesse em fazer uma determinada atividade, não tem mais esse interesse. Às vezes afeta as relações que a gente estabelece com as pessoas, o ambiente de trabalho. É uma tristeza que permanece ali e que muitas vezes a gente não consegue sair daquela situação mesmo. Agora, a gente vê muitas pessoas entrando com medicação, para a questão da depressão. Em quais casos eu preciso ou não tomar uma medicação? Porque a gente entende o seguinte, que a depressão ela é um excesso de passado, junto ali com a ansiedade, que é um excesso de futuro, e também com o medo do presente. Então, assim, vira uma bagunça o sentimento da pessoa. Então, às vezes, a pessoa tira a própria vida tentando buscar uma fuga disso. Então, como que você faz essa relação entre depressão e o autoextermínio? Bom, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é a questão da medicação, Primeiro eu vou falar disso. Em relação à questão da medicação, é preciso, verificar se é o momento de pedir ajuda para o psiquiatra mesmo e fazer essa avaliação com o médico. Ele quem vai poder dizer. E, às vezes, torna-se necessário o auxílio do medicamento, sim, dependendo do quadro, da gravidade da situação. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia eu vejo muitas pessoas se automedicando, às vezes não procurando suporte adequado do psiquiatra, da psicologia também, e tentando, através do uso do medicamento, solucionar uma questão que às vezes não vai ser possível. E aí, você colocou também a questão da relação da depressão com o autoextermínio. A depressão, ela é o principal fator de risco para o suicídio. Então, às vezes, a gente vai perceber que a pessoa que não está acompanhada, e vem apresentando sintomas e sinais desse quadro depressivo, ela vai terminar tirando a vida mesmo. E aí,
que a gente, enquanto rede de apoio, e aí pessoas da família, pessoas que estão observando como que está, podem chamar a pessoa, acolher com empatia, ouvir e tentar ajudar ela a encontrar soluções e procurar ajuda. Agora, Isabela, em relação à medicação, né, conversando com um farmacêutico amigo meu, ele me disse o seguinte: Henrique, hoje os medicamentos mais vendidos na minha farmácia são os remédios de tarja vermelha e principalmente os de tarja preta. Aí você coloca Gardenal, coloca Rivotril e por aí vai. Então, assim, e aí muitas pessoas não entendem isso, que tem que buscar essa fonte, né, essa raiz do sofrimento em terapia, em lugares, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, para poder resolver mesmo uma dor existencial que existe nele, porque é o que você disse mesmo, muitas pessoas já vão direto na medicação, e a medicação não é para sempre, né? Muita gente acha que eu vou ter que ficar tomando esse remédio a vida toda, e tomar remédio a vida toda a gente sabe que é mega prejudicial para a saúde, né? Sim, e aí entram dois pilares, não é só a medicação, né, sem orientação, é preciso ter orientação psiquiátrica, e a terapia vai caminhar junto com a medicação. E aí, tanto o acompanhamento psicológico quanto psiquiátrico e o uso da medicação se complementam. Acho que é muito importante a gente pensar nesse complemento num caso de depressão e num caso que precisa desse suporte. Agora, por falar em suporte, você disse em relação a uma rede de apoio, mas infelizmente na nossa sociedade ainda há muito julgamento, né? A pessoa, por exemplo, chega ali na empresa ou chega no meio da família também, às vezes é uma família mais estruturada, que não olha, né, para aquele membro da família e já fala assim: você está aí, fala sua, né? Você está falando aí, tá fazendo corpo mole e tudo mais. Então falta um pouco também desse olhar, dessa rede de apoio ser realmente de apoio, né? Porque o julgamento ainda é muito grande e aí a pessoa já está mal, já está naquela situação ali, ela acaba ficando pior ainda, né? Sim. E aí é muito importante que as pessoas, como família e rede de apoio, pensem naquela pessoa e olhem para ela, pensando que a gente não consegue medir nem mensurar o tamanho da dor do outro. Então, às vezes, o que para mim, Henrique, não causaria sofrimento, para você vai causar. E vai te deixar numa situação de vulnerabilidade maior. E falar frases como: isso é preguiça, você consegue, isso é falta de fé, falta de Deus, não vai ajudar. O que pode ajudar é, às vezes, a gente ter empatia e o cuidado de perguntar: e aí, como que eu posso te ajudar? Né? Vamos procurar ajuda, você aceita fazer um acompanhamento psicológico, psiquiátrico? E nisso, preocupar com a pessoa mesmo e pegar ela pela mão, né? Porque o que mais a gente tem visto hoje é o seguinte: eu me preocupo mais com quem está do lado de fora da minha casa, com quem mora comigo, né? E às vezes a pessoa está ali do seu lado e você não consegue enxergar que ela está vivenciando um quadro de sofrimento. E aí vem aquela famosa frase na hora que a pessoa já, né, infelizmente, tirou a própria vida: mas ele estava tão feliz, ele não estava dando sinais. Pelo contrário, às vezes ele estava dando muitos sinais, você que não percebeu, né? Pode acontecer. Agora, Isabela, em relação também, né, à depressão, a gente tem visto hoje, principalmente depois da pandemia, a depressão nas crianças. Como que você tem percebido isso? Hoje, porque quando a gente fala em depressão, né, gente, a gente sempre fala de nós adultos, né, essa preocupação nossa de ter que trabalhar todos os dias, ter que bater meta, né, então essa questão toda, essa pressão toda. E aí acaba desenvolvendo uma depressão nisso aí. Agora, as crianças e adolescentes desenvolver depressão, isso é muito novo. Como que vocês da classe da psicologia têm visto isso? Adorei a pergunta, Henrique, muito pertinente. Eu atuo muito com crianças e adolescentes, seja na clínica, seja na prefeitura onde eu trabalho, e realmente a gente tem percebido um aumento, né? Teve a situação da pandemia, né, que houve um isolamento social, que gerou impactos, e a gente também percebe que é preciso ter um olhar cuidadoso para a saúde mental do adolescente e da criança. E hoje em dia estão abrindo mais as portas para que isso aconteça. A criança e o adolescente, assim como nós adultos, eles carregam todos os sentimentos. Então eles sofrem, eles têm perdas, têm dificuldade, têm ansiedade. Por isso é muito importante cuidar.
Talvez antes a gente não estava focando tanto nas crianças e percebendo, mas agora elas também estão, né, fazendo esse movimento de pedir ajuda. E eu acho que para a criança é mais genuíno pedir ajuda do que para nós somos adultos. E agora que os pais precisam também prestar atenção no que está acontecendo na internet, porque muitos pais hoje deixam a criação dos filhos aí para o celular, para o tablet, né? E acaba que a criança naquilo ali também está desenvolvendo, porque às vezes ela é exposta a emoções que ela não está nem preparada para isso, ela está sendo exposta também ao mundo que às vezes não condiz com o seu próprio em relação economicamente, né? Classe social. Então isso tudo pode levar ao longo do tempo a um quadro depressivo e que hoje também o autoextermínio por crianças tem chamado a atenção da classe médica, né? Sim, com certeza. E aí entram alguns fatores, né? Excesso de telas, às vezes as crianças ficam muito expostas à tela, pouco tempo de contato com a família. E às vezes a criança ou adolescente está sofrendo e utilizam até mesmo da automutilação, né? Que é também uma forma de autolesão, para enviar uma mensagem para essa família de que algo não está bem e de que precisam de ajuda. Ok, Isabela, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua o assunto aí sobre o Setembro Amarelo e os transtornos mentais, a importância de tratá-los antes que o pior aconteça. O Observações volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Setembro Amarelo e a importância de se tratar os transtornos mentais. Bom, Isabela, a gente sabe que ao longo dos tempos, no passado, não se tratava os transtornos mentais e quando se tratava, todo mundo era colocado ali numa mesma comunidade. Então, antigamente a gente tinha até os manicômios, hoje já tem a luta antimanicomial. Então, qual que é a evolução do tratamento dos transtornos mentais que você percebe que nós tivemos ao longo do tempo? Olha, eu percebo que ao longo do tempo, como você bem colocou,
houve esse movimento, né, de ruptura aí da luta antimanicomial. E hoje em dia a gente consegue tratar, né, os usuários de saúde mental em ambiente aberto, que são os CAPs, os Serviços de Referência de Saúde Mental. Então, houve uma evolução buscando justamente a reabilitação psicossocial, a reinserção social e não a exclusão das pessoas que apresentam algum transtorno mental. Agora, e por falar em exclusão, a gente falou agora há pouco em relação ao julgamento, mas a gente também percebe que muitas vezes a pessoa ela acaba sendo isolada, né, pela família. Às vezes a família tem vergonha de daquela pessoa ali estar naquele quadro depressivo, porque às vezes no passado ela era uma pessoa, todo mundo conhecia de um jeito, e agora depressiva as pessoas acabam se afastando disso. Esse afastamento, essa falta dessa rede de apoio prejudica e muito o tratamento e pode até mesmo levar a essa questão do autoextermínio, né? Sim, a falta da rede de apoio prejudica muito o acompanhamento. É extremamente importante que a pessoa tenha suporte da família, dos amigos, das pessoas que são mais próximas nesse momento de depressão. Agora, por falar em apoio, né, como que a pessoa hoje ela pode buscar ajuda nesse quesito de saúde mental, né? Onde que ela pode buscar esse respaldo? Porque hoje também a classe, né, a sua própria classe, dos psicólogos, dos psiquiatras, né, dos psicanalistas, a classe da saúde mental ela ainda é muito estigmatizada, né? Eu tenho certeza que você que está nos assistindo aí já deve ter ouvido falar assim, ou até mesmo você tem esse pensamento, né? Eu não vou buscar um psicólogo, não vou tratar, não vou fazer terapia, porque eu não sou doido, eu não preciso disso. Pelo contrário, eu faço terapia, tenho certeza que você também faz, e inclusive eu indico para todo mundo, gente, terapia é vida. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, você cuida da sua saúde mental também faz parte. Aliás, ela é primordial, porque sem saúde mental a gente não é nada, não, Isabela? Isso, concordo com você. Realmente ainda há uma dificuldade muito grande, mas eu vejo que depois do período da pandemia houve um aumento sim da procura por ajuda, por acompanhamento psicológico. E quem está precisando de ajuda, está vendo que não consegue sozinho, pode procurar pelo suporte de psicólogos, especialistas, de psiquiatra. E pensando na nossa rede municipal de saúde, nos serviços gratuitos oferecidos pelo SUS, é bom lembrar que temos aqui em Itaúna no CAPS 2, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que realiza o acompanhamento das pessoas em sofrimento mental severo e persistente. É o serviço de referência para ser procurado em casos de ideação suicida ou que já aconteceram tentativa de suicídio. E temos também o CAPS AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial também, mas voltado para o público que está em sofrimento mental decorrente do uso de álcool e outras drogas. Então, pensando na rede municipal, temos 2 serviços de referência para os casos que tiverem mais necessidade de acompanhamento com urgência. Agora, por falar em álcool e outras drogas, né, a gente tem aí também as drogas psicoativas, né, como maconha, cocaína e por aí vai, o próprio cigarro, o álcool também. Como que as drogas, elas têm potencializado os transtornos mentais? Porque muita gente pode utilizar essas drogas como uma porta de escape, como uma porta realmente para tentar uma fuga, né, para fugir daquele sofrimento. Como que você percebe isso, que as drogas hoje têm estimulado esses transtornos mentais? Existe uma relação direta, né, entre o sofrimento mental e o uso de álcool e outras drogas. E aí, nesse sentido, né, as pessoas têm buscado, através do alcoolismo, do uso de outras drogas, realmente uma alternativa para lidar com as faltas com as quais elas vão ter que lidar ao longo da vida. Então, existe isso mesmo. E a questão do cuidado em saúde mental para pessoas que estão em sofrimento decorrente do uso de álcool e outras drogas é muito importante, é muito relevante. Talvez a gente não parta do viés de conseguir que a pessoa pare de usar aquela droga, aquela substância, mas que ela tenha um cuidado maior e reduza os danos, né, que podem piorar a situação.
ao longo do tempo. Agora, quando a gente fala também das drogas, elas também estimulam o cérebro a, às vezes, sofrer até mais, né? Então, tem um efeito rebote, porque quando você utiliza uma droga, isso é o que os especialistas sempre falam, quando você usa uma droga pela primeira vez, pela segunda, terceira, dá um barato ali e tudo mais. Só que chega um ponto que o corpo humano, né, o nosso organismo, já não está aceitando mais aquele vício, então vai partindo para outro. Então, isso aí também pode levar a pessoa, se caso não para o autoextermínio, se afundar cada vez mais em outros tipos de droga, né? Ou mesmo ter um quadro de sofrimento mental mais agudo, persistente. Crises, no caso. Crises, isso. Agora, Isabela, quando se fala em depressão, muita gente acha que são pessoas cabisbaixas, pessoas tristes, e muitas vezes não é. Então a gente às vezes vê uma pessoa até na televisão mesmo, uma pessoa está com depressão e a gente não sabia, né? Então como que você percebe isso? Essa questão da pessoa tentar disfarçar a todo tempo que está com depressão, até mesmo por conta daquele julgamento que a gente falou agora há pouco. Sim, existe uma questão social significativa, né, que é da nossa cultura, da nossa época, de mostrar que está tudo bem, de exposição nas redes sociais, de que está tudo bem, e a gente vê que nas redes sociais não se demonstra fragilidade, tristeza, isso aí fica oculto. É um mundo perfeito. Isso, é um mundo perfeito. E aí, em relação a isso, as pessoas, elas têm dificuldade de expor, de pedir ajuda, de demonstrar, e acaba que quem está vendo por fora não percebe o sofrimento. E estar deprimido não é somente estar triste, deitado, sem motivação para poder fazer as coisas. Estar deprimido pode ir muito além disso, e a gente por fora mostrar, falar coisas diferentes do que a gente está vivenciando. Por isso que a gente tem que ter um cuidado convivendo com alguém, que às vezes os sinais podem ser bem sutis. Agora, também prestar atenção no que é feito por essa pessoa, né? Então, às vezes, não só por palavras, mas também as atitudes que essa pessoa tem. Às vezes a pessoa era uma pessoa super animada, saía, né, para balada, claro que tem o cansaço do dia a dia, né, gente? Mas saía para balada, tinha uma animação ali com os amigos e do nada ela muda da água para o vinho. Então, aí já pode ligar o sinal vermelho, né? Sim, aí já pode ficar alerta. Quando isso começa a afetar as relações da pessoa, você pode ficar alerta. Agora, Isabela, tem uma outra questão também que a gente não se vê falar muito, por exemplo, em escolas, até mesmo na televisão, se fala muito superficialmente sobre os transtornos mentais. Na sua opinião, tinha que ter mais espaço para isso na mídia, mais políticas públicas, por conta do governo também, de estimular, de fazer uma busca ativa também, da mesma forma como se faz com as vacinas, tentar buscar essas pessoas para visitar o psicólogo, para poder aumentar essa demanda de atendimentos que hoje a gente sabe que está muito baixa? Eu acho que podem existir algumas estratégias de acompanhamento grupal, de sensibilização das pessoas, mas talvez buscar diretamente não resolva a situação, porque é importante que a pessoa se implique no acompanhamento, que ela queira ir, que ela queira estar ali, que faça sentido para ela. Então eu penso que seria interessante fazer um trabalho grupal, sensibilizar as pessoas, trazer informações desde a época da escola, dos anos iniciais, para que as pessoas estejam mais abertas para essa discussão. Agora, quando hoje a pessoa vai buscar, por exemplo, algum tipo de atendimento, seja no psicólogo, no psiquiatra ou até mesmo através do SUS, né, na porta de entrada, que sempre são os postos de saúde, qual que é o caminho das pedras? Como que ela tem que fazer? Ela tem que ir em algum posto, né, de referência, né, tem algum posto que só faça isso, ou todos os postos oferecem psicólogo? Como que funciona? Então, aqui no nosso município, nos PSFs, não é oferecido esse suporte psicológico. Só que os CAPs são serviços de porta aberta. Então, não é necessário ir ao PSF, pegar um encaminhamento e ir para o CAPs. Na verdade, é só você chegar lá no serviço. É um serviço que está aberto para te receber. Pode ser que lá seja visto que a demanda não é uma demanda de acompanhamento de lá, porque lá é um caso mais de crise, de urgência, em relação à questão, por exemplo, de tentativa de suicídio, ideação. Mas você pode receber suporte em outros dispositivos e ser encaminhado para lá, como, por exemplo, o ambulatório de saúde mental, que funciona com atendimentos psicológicos.
E geralmente funciona de segunda a sexta ou aos finais de semana também? Porque muitas pessoas acabam ali, né? Porque a gente sabe que tem dias da semana e tem dias, né? Na segunda você está animado, você começa dieta, você começa a fazer academia e chega no sábado, domingo, às vezes você não está no seu ciclo mais de trabalho, aquele sábado ali que você está à noite antes de você sair com alguém, hoje você já não sai, você já fica ali só nas séries. No domingo, então, muita gente, né, retrata que tem uma tristeza no domingo imensa. Então, no final de semana também funciona? Como que é? Então, no final de semana, nós não temos um serviço público, né, que ofereça suporte. Existem os canais, né, como CVV, para casos de crise suicida, que oferece suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana. E se for algum caso de urgência, de crise de ansiedade, pode procurar o hospital, plantão. Ok, então, Isabela, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem um último bloco do nosso programa. Não sai daí, Observações volta já já. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui. A comunicação visual é parte fundamental para a sua empresa, seja na fachada ou de forma interna. Pensou em comunicação visual? Pensou Decore. Há quase 20 anos, temos o que você precisa para mostrar sua marca. Decore, Rua Silva Jardim, 523, Centro de Itaúna. Ligue e faça já um orçamento. 3242-2598 ou 98816-8225. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. A Pramina Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Pramina Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755.
De volta com observações que hoje fala sobre a campanha Setembro Amarelo e a importância de se tratar os transtornos mentais. Bom, Isabela, agora a gente vai falar então da campanha. Como que surgiu a campanha? Por que a gente fala que é Setembro Amarelo? E por que ela é tão necessária diante de tudo isso que a gente está falando aqui? O Setembro Amarelo é uma campanha que surgiu no ano de 2015, devido à alta demanda e necessidade de falar sobre essa questão do suicídio e prevenir. Ele surgiu em uma parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina para tratar da temática do suicídio, uma vez que foi visto que, se houver um diálogo maior, uma abertura para romper com esses tabus, pode auxiliar as pessoas a buscarem a ajuda e o suporte necessário. Agora, muito importante isso que você está falando, porque muitas das vezes as pessoas consideram tabu, falam, eu não vou assistir um programa sobre isso, ou eu não vou falar sobre isso, porque eu vou estar estimulando. Muito antes, pelo contrário, você falar, dar esclarecimentos, explicar o caminho das pedras para as pessoas, justamente buscarem esse tratamento, porque às vezes quando ela está tirando a própria vida, é porque ela já não está vendo saída para nada, né? Isso, nenhuma outra solução para a situação. E muitas vezes a pessoa que tenta suicídio não é porque ela realmente definiu que não quer mais viver, mas porque ela está vivendo um processo de adoecimento muito grande em que ela não está vendo nenhuma outra alternativa, nenhuma outra solução. E aí é importante salientar que a campanha acontece em setembro, porque o dia 10 de setembro é o Dia Nacional da Prevenção do Suicídio. Bom, e justamente falando em prevenção, a gente tem, você falou agora há pouco, em relação ao CVV, e eu vou trazer ele agora nesse bloco, porque muita gente não conhece o CVV. O que é o CVV para você que está nos assistindo? É o Centro de Valorização da Vida. E ele não tem um local específico em Itaúna, em outras cidades aqui da região, não. Ele é a nível Brasil. Através do 188, se eu não me engano, então através do 188, que é um disque onde você liga ali, é como se fosse um disque de denúncia de 190, 181 que você liga para a polícia. No caso do CVV, você vai ligar para lá e pedir ajuda. São voluntários, são psicólogos voluntários que estão ali para ouvir, para orientar e principalmente para acolher quem está aí passando por algum tipo de sofrimento, não é isso? Isso mesmo, Henrique. O CVV, ele é um dispositivo que é voluntário, que faz esse acolhimento, esse atendimento nos momentos de crise e é realizado por técnicos da saúde mental que fazem um atendimento e uma escuta especializada de acordo com as demandas das pessoas em relação a uma crise e à questão do suicídio. Esse serviço é um serviço que acontece através de ligações, mas pode acontecer por e-mail ou através do site. Existe o site do CVV, que vocês podem procurar no Google, que vão encontrar, que traz outros materiais também que dão suporte para essas questões relacionadas ao suicídio, como procurar ajuda, o que fazer, como ajudar alguém no momento de crise. E o CVV, sim, funciona 24 horas todos os dias, né? Isso, funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Agora, Isabela, como fruto desse debate, muitas pessoas hoje acabam se conscientizando sobre isso, mas não sabem falar sobre isso. Por exemplo, meu filho está aparecendo ali com sinais depressivos, como que eu vou abordá-lo? O meu colega de trabalho está assim, como que eu vou abordar? Então, explica pra gente como fazer essa aproximação, porque muitas vezes as pessoas percebem, mas às vezes não querem incomodar, achando que vão atrapalhar aquela questão. Pois é, se vocês perceberem, não deixem de agir, não deixem de perguntar, de sentar com a pessoa e se colocar à disposição para ouvir. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer, mas de repente a pessoa não precisa que a gente diga nada, mas que a gente esteja ali com ela, disposta a ouvir, a acolher, entender o que está causando sofrimento, para ajudar ela a sair daquela situação. Agora, por falar em sair da situação, hoje a depressão ou qualquer outro tipo de transtorno mental só se sai desse quadro com medicação? Explica pra gente. Não necessariamente, porém a gente tem que ter um cuidado muito grande. Existem casos que é necessário sim uma avaliação para ver a necessidade da medicação. Mas existem casos também que o suporte psicológico pode solucionar.
E sempre é importante ter uma parceria e um diálogo entre os profissionais de saúde mental que atendem a pessoa. Agora, quem está nos assistindo hoje, como selecionar o seu profissional de saúde mental? Quais são os critérios que devem ser levados em consideração? Eu acho muito importante levar em consideração, procurar um psiquiatra para verificar essas questões de medicação, de fazer um acompanhamento, uma avaliação, porque é muito importante, ser o especialista. E em relação ao suporte psicológico, tomar cuidado, porque hoje em dia existem pessoas que se nomeiam, como psicoterapeutas e às vezes não têm a formação em psicologia. E é muito delicado fazer o acompanhamento sem ter essa formação. E aí as pessoas precisam procurar profissionais que sejam da área da psicologia, que tenham formação e que sejam profissionais de referência em saúde mental. Porque afinal, ao invés de ajudar, pode até mesmo agravar o caso, né? Sim, sim. Agora, Isabela, o nosso programa está se encaminhando para o final. Hoje, qual que é a sua mensagem, então, para aquele público, para quem hoje está em casa, às vezes já pensou em algum momento da vida ou está pensando em tirar a própria vida? Qual que é a sua mensagem especial disso? Eu acho muito importante a gente reconhecer a nossa dificuldade, procurar ajuda quando for necessário, contar com a nossa rede de apoio, procurar profissionais de referência e se permitir ser cuidado. Isso que eu queria deixar de mensagem. E além disso, eu queria falar só mais uma coisa que tem relação com a questão do suicídio, porque a gente está falando aqui da prevenção, mas é muito importante a gente também tratar com carinho e cuidado as pessoas enlutadas por suicídio. Então, muitas vezes a gente se depara com situações em que a pessoa perdeu algum membro da família por suicídio, e essas pessoas também precisam do suporte e do cuidado, do nosso cuidado de procurar profissionais de referência na saúde mental, de procurar por suporte, porque a própria questão de ter perdido alguém pode ser um fator de risco para o suicídio. E nós que somos rede de apoio de alguém que perdeu alguém por suicídio, também ser empático com essa pessoa, não procurar uma única causa que pode ter acontecido para a pessoa ter cometido suicídio e fornecer suporte ali e apoio no momento de muita fragilidade. Então, você que perdeu alguém por suicídio, eu queria deixar aqui também a minha empatia e falar, cuide também da sua saúde, porque não é uma perda fácil. Bom, Isabela, e quem quiser saber mais informações, quiser tirar dúvidas, até mesmo conversar um pouco mais com você, como que pode proceder? Pode me procurar através do Instagram, meu Instagram é @IsabelaTomasPsi. Lá tem telefone de contato, podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, caso for necessário. Tá certo, Isabela. Obrigado pela sua presença e volte mais vezes. Eu que agradeço pelo convite. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação e veja quais os planos se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Você que perdeu ou quer rever algum programa que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no nosso canal do YouTube, esse que aparece aí na tela, e você verá todos os programas na íntegra. E não se esqueça de apertar o sininho para você ser sempre avisado das novidades que surgirem por lá. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!